Olá, estamos juntos de novo, hein? Eu, você e a bela história, a magnífica história. Eu, professor Oswaldo, e você juntos trabalhando, nós juntos trabalhando a sua preparação para o Enem, a sua preparação para o vestibular. E você aí do seu lado estudando, hein? Aprofundando os temas trabalhados aqui, fazendo as leituras, os exercícios que nós solicitarmos e aprofundando para no final aí da caminhada estar pronto e festejando a sua vitória no seu vestibular, entrando na sua universidade. Mas veja, hoje, nesta aula, vamos conversar sobre as polis gregas. Importante, tema muito importante. As polis gregas. E aí já vamos aproveitar e falar sobre os períodos históricos correspondentes a isso, os períodos históricos gregos correspondentes a isso. Beleza? Então vem cá comigo. Vamos ver alguns dos temas que nós vamos dar uma olhada. Nós vamos dar uma olhada no período arcaico, né? No período clássico e nas duas cidades principais que podem estar presentes na sua prova de vestibular, Esparta e Atenas. Ah, nós tivemos outras cidades gregas? Tivemos muitas outras. Corintos, Tebas, e aí vai muitas cidades. Mas nós nos concentramos mais em duas, né? Pela caracterização propriamente dita e pela possibilidade de cair no seu vestibular. Então, Esparta e Atenas. Beleza? Então vamos lá, vem comigo. Só relembrando, nós temos 5 períodos históricos. O período pré-homérico, o período homérico, arcaico, clássico e helenístico. Me acompanhe aí. Período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Nesta aula, nós vamos conversar sobre o período arcaico e sobre o período clássico. Beleza? Então vem cá, vamos lá. Então vamos de cara para o período arcaico. Lembre-se, antes desse período arcaico, nós tivemos o período homérico, né? O período homérico, onde começa a se estabelecer aquilo que vai ser o iniciozinho das cidades gregas, mas elas se consolidam efetivamente no período arcaico. Nós podemos colocar que a consolidação das cidades-estado gregas, quando elas se estabelecem, as cidades-estado, as polis, se estabelecem efetivamente. Inclusive, vem cá comigo, ó, pega a palavra arcaico, ó, arcaico. O que quer dizer uma coisa arcaica? Quer dizer uma coisa antiga, um momento mais antigo das cidades-estado gregas. Beleza? Joia? Então, nesse período nós tivemos o estabelecimento das cidades que passarão a ter seu próprio governo, sua própria estrutura administrativa, seu próprio exército. Lembre-se, cada cidade grega era como se fosse um país, com seu próprio governo, com sua própria administração, exército. Lembre-se, havia uma fragmentação política na Grécia, uma fragmentação política, isto é, nunca houve uma Grécia unificada. Por favor, lembre disso. Mas vem comigo. A partir do período arcaico, nós vamos conversar sobre o período clássico, o período de apogeu da civilização grega, o período máximo da civilização grega, o auge da civilização. E dentro desse auge da civilização grega, nós temos as duas maiores contribuições dos gregos para nós. Quais são as duas maiores contribuições? Vamos lá. Nossas duas maiores contribuições. Você viu que a imagem veio rodando. Olha que bonitinho. Presta atenção. Eu vou até voltar porque ficou muito bonitinho. Presta atenção. Olha lá. Vai rodar. Roda, roda, roda e a vida. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Bom, mas vamos lá. Democracia e filosofia, as duas maiores contribuições dos gregos para nós. Democracia, demo, povo, cracia, no governo, então o povo governando, né? Então democracia e filosofia, até a origem, o sentido da palavra filosofia é muito bonita. Veja só que bonito, filo, amor, desejo, paixão. Por quem? Pela Sofia.
E quem é a Sofia? O saber, o conhecimento. Então é o desejo, né, a ambição pelo conhecimento, pelo saber. Olha que sentido bonito, né? Muito bonito. Mas vem comigo. Vamos então, a partir dessas cidades gregas, vamos lá, vamos olhar algumas coisinhas a mais. Importante, vem cá. Lembre-se, tanto Grécia quanto Roma eram sociedades escravistas, o que Marx chamaria de modo de produção escravista, tá? Claro, Marx já ficou para trás, mas vamos usar algumas das ideias dele, elas são importantes dentro da história. E essas sociedades escravistas, elas terão características próprias. Claro, elas terão suas especificidades, sim, mas há algumas coisas que são meio que gerais. E o que você tem como geral aí? Você tem no alto uma elite de grandes proprietários de terras e escravos, lá embaixo, no rodapé da sociedade, os escravos, ou aqueles considerados escravos, e você tem no meio aqueles que não são escravos, mas também não têm cidadania, digamos assim, que seriam os trabalhadores livres, os comerciantes, artesãos, pequenos proprietários de terras, e aí com seus nomes específicos. Você vai ler depois o conteúdo e vai aprofundar isso, com seus nomes específicos. E aí vem comigo aqui, vamos olhar junto. Então, você tem, de um lado, Atenas, de outro lado, Esparta. Grandes proprietários de terras em Atenas eram chamados de eupátridas. Grandes proprietários de terras em Esparta eram chamados de esparciatas. Essa linha intermediária de comerciantes, artesãos, trabalhadores livres, em Atenas eram chamados de metecos. Em Esparta eram chamados de periecos. E os povos conquistados, os povos dominados, em Atenas eram chamados de escravos, né? Mas em Esparta, como eles eram chamados? Eles eram chamados de ilotas, os povos dominados, os povos que eram dominados pelos espartanos e que a partir daí trabalhavam para eles. Importante, sempre se destacou a capacidade do espartano de luta, de guerra, né? O espartano era treinado desde pequeno para ser o melhor guerreiro que pudesse existir. Anote aí. Mas por que isso em relação ao espartano? Por que essa preocupação em relação ao espartano? Qual é a resposta? Os ilotas. A grande preocupação de Esparta não foi, de forma geral, com guerras com outros povos, com outras cidades gregas. Também se envolviam nisso e venciam na maioria das vezes que se envolviam nisso, sem sombra de dúvida. Mas a questão fundamental de ter um grande exército, de ter um poderoso exército, era justamente ir contra os ilotas em suas rebeliões. Mostrar para o povo dominado, para o povo vencido, que ele não tinha como ir contra um espartano. Isso impediu as revoltas ilotas? Não. Mas, na verdade, a maioria delas foi esmagada pelo poder do soldado espartano, do exército espartano. Mas esse era o sentido fundamental. E não promover guerras com outros povos efetivamente. Beleza? Agora, dentro disso, vem cá comigo. Vamos lá, vamos aprofundar aí um pouquinho mais e vamos justamente para cada uma das cidades agora. Vamos primeiro para Esparta, né? Vamos pensar em Esparta. Você já deve ter ouvido aquela expressão, e já deve ter ouvido uma expressão, lido ou ouvido, a expressão que volta e meia aparece nos livros didáticos, né? Nós, professores de história, às vezes são extremamente criativos, a gente varia um monte. Nossa Senhora, você nem imagina. Mas quase sempre tem a expressão: viver em Esparta era como viver num quartel, né? Por quê? Porque efetivamente era isso, né? Você era preparado para ser o soldado esperado por Esparta, desde a mais tenra idade.
Já aos 7 anos de idade, você deixava de ser criado pelos seus pais e ia ser criado pelo Estado e educado pelo Estado. E depois disso você passava para o treinamento militar e aí depois disso virava parte do exército. Por exemplo, aos seus 30 anos você já era considerado um soldado pleno, preparado. Você só ia se aposentar aos 60, tá? Então havia toda uma conformação da sociedade para prepará-lo, para ter o melhor soldado, tanto intelectualmente quanto fisicamente, certo? Mas vem comigo aqui. E aí nós temos algumas características da sociedade espartana importantes para nós. Primeiro, o poder político era exercido por uma diarquia. E o que é uma diarquia? Ora, monarquia, mono, um rei. Uma figura soberana, monarquia, um rei. Diarquia, já disse, 2 reis, diarquia. 2 que estão no poder, arquia é no poder, 2 que estão no poder. Então você tinha 2 reis, um para os assuntos administrativos da cidade e outro para os assuntos de guerra propriamente dito. Tá? Você tinha 2 reis. E esse rei, para assuntos administrativos, ou o próprio governo da sociedade de Esparta, tinha alguns aspectos a mais. Vem comigo. Por exemplo, a administração política era exercida, primeiro, pelo conselho denominado de Gerúsia e por uma assembleia denominada de Ápela. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos primeiro separar, diferenciar a palavra conselho da palavra de assembleia, da palavra assembleia. Primeiro, quando eu digo que eu vou convocar uma assembleia de alunos, por exemplo, de um colégio, vou convocar uma assembleia. Quando eu vou convocar uma assembleia, eu vou convocar todos os alunos para participarem desta reunião, uma assembleia. Joia? Quando eu digo que vou convocar o conselho ele é mais específico. Ele é só para aqueles que fazem parte deste conselho, não é o todo. Joia? Então vamos lá. O conselho chamado de Gerúsia. Neste conselho estavam os anciãos, aqueles que tinham acima de 60 anos e que já haviam se aposentado e participavam deste conselho. E havia a assembleia. A assembleia eram para todos aqueles considerados cidadãos espartanos, principalmente acima dos 30 anos, certo? Então, a partir dos 30 anos, você poderia participar da grande assembleia. E desta assembleia, que era a Ápela, saíam 5 representantes, chamados de éforos, que mesmo não tendo 60 anos, podiam participar da Gerúsia. Eles eram, então, extremamente significativos, extremamente importantes, porque eles estavam tanto na Assembleia, quanto na Ápela, quanto no Conselho Gerúsia, certo? Assim, desta forma, funcionava administrativamente a cidade de Esparta. Joia? Inclusive, alguns historiadores colocam que a ideia de participação, na verdade, teria sido fundada não por atenienses, mas sim por espartanos, tal como funcionava essa questão de assembleia, essa questão de conselho, os 5 éforos e tal. Mas vamos adiante, vamos lá. A partir daí, vamos para Atenas e a famosa democracia ateniense. Primeiro, uma diferenciação muito importante. Como é que eu posso separar, diferenciar a democracia de hoje da democracia ateniense? Ponto fundamental, pelo amor dos meus filhinhos, presta atenção. Primeiro, você tem a democracia ateniense, ela era direta. O próprio cidadão ateniense votava, participava das decisões, certo? A nossa democracia atual, ela é representativa, ela não é direta, ela é representativa. Isto é, nós votamos em alguém que votará por nós. Daí a importância de votar corretamente, porque esta pessoa terá o poder de voto por você. Então a nossa democracia, ela é representativa.
enquanto a do grego antigo era direta. Isso é justamente a partir do grego, né, e da democracia ateniense que nós vamos ter a ideia de cidadania e participação, né? Sendo cidadania, não aquela ideia que nós temos hoje do bom sujeitinho que cumpre seus deveres, não, nada disso, esquece. Para o grego, cidadão era aquele que estava envolvido, que participava, que estava inserido nos assuntos da cidade, que se envolvia. Inclusive, o ateniense dizia: aquele que é um cidadão e que não participa é um inútil. Não serve para nada, digamos assim. Ele tinha que participar, ele tinha que estar envolvido nos assuntos da cidade. Joia? Bom, dentro disso, a democracia ateniense, o seu ponto fundamental, aonde ela funcionava para valer, era na chamada ágora. E o que era a ágora, que você está vendo aí? A ágora, a praça pública. A praça pública, aonde você poderia ir, todo mundo ia, onde estavam os músicos, estavam os comerciantes, estavam as pessoas passeando, os jovens paquerando, estava tudo por lá, e havia uma tribuna na qual você podia subir e reclamar, dar palpite, dizer suas opiniões a respeito dos acontecimentos da cidade, a respeito do governo da cidade, a respeito das ações que estavam sendo tomadas. Você podia falar, colocar a tua opinião, esta tribuna que era na ágora, a praça pública. Joia? Bom, vamos mais para frente. A democracia ateniense, ela tinha 3 características muito importantes. Primeira, ela era patriarcal, pater, homem, só o homem participava. A mulher não tinha, justamente em Atenas, não tinha maiores direitos de participação, não. Ao contrário, ela ficava reclusa até dentro da casa, no chamado gineceu. O que era o gineceu? A parte feminina da casa, certo? Ela não tinha direito de participação. Um pouco diferente de Esparta. Em Esparta, a mulher já tinha maior possibilidade de participação. Até porque os homens eram guerreiros, estavam na guerra, podiam morrer na guerra, e isso dava à mulher um direito maior de participação, porque ela tinha que administrar a casa e tinha que administrar as propriedades do marido caso ele morresse. Então isso dava uma possibilidade maior de participação para a mulher em Esparta, o que não acontecia em Atenas, certo? Bem, depois, elitista, isto é, só o homem de uma determinada elite podia participar. A elite dos eupátridas, dos grandes proprietários de terras. Depois isso seria levado para o critério de riqueza também mais para frente. Mas esse é outro assunto. Mas também seria levado para o critério de riqueza. E é claro, essa sociedade patriarcal, voltada para o homem, e elitista, só o homem de um determinado grupo específico, era uma sociedade, então, portanto, também baseada sobre o trabalho escravo. Como? Presta atenção, vem cá comigo. Como Grécia e Roma eram sociedades escravistas, certo? Toda a base econômica era o trabalho escravo. Se você queria acabar com Grécia ou queria acabar com Roma, não ataca com teus exércitos. É desnecessário. Joga um H1N1 lá nos escravos, mata todos os escravos e acabou com Grécia e Roma. Por quê? Porque eram sociedades escravistas. Então toda essa estrutura de uma elite comandando, né? Tudo isto estava baseado sobre o trabalho escravo. Era o que gerava a sobrevivência. Lembre-se da palavra economia. O que quer dizer economia? Produção de sobrevivência e produção de riqueza. Então, a base da economia de Atenas, assim como mais tarde de Roma, é justamente o trabalho escravo. Esta é a base. O escravo é que fornecia a sobrevivência e a riqueza para a Grécia, assim como será o escravo que vai fornecer a sobrevivência e a riqueza para Roma. Beleza? Então, isso, desta forma funcionava. Agora é importante você observar uma coisinha. A princípio, a Grécia, ou melhor, Atenas,
foi uma aristocracia. O que é aristocracia? Aristocracia. Os melhores. Cracia, que estão no governo, que governam. E quem eram esses melhores? Os nobres, a nobreza. Só que essa nobreza, com o decorrer do tempo, vai se tornar uma oligarquia. Oligarquia, olig, pequeno grupo, arquia que está no poder. Como é que eu chamo um pequeno grupo que está no poder? De elite, isso mesmo, tá? No caso da Grécia Antiga, esta nobreza se tornou uma elite que comandava a sociedade, os eupátridas, que passo a passo vai evoluir para a democracia ateniense. Qual era o grande lance da democracia ateniense? Todos os cidadãos participavam? Sim, todos os cidadãos participavam, tinham direito de participação. Mas qual é o grande problema? Não era todo mundo que era cidadão. Anote isso, tá? Mesmo que você vivesse dentro da sociedade grega, você seria meio que considerado um estrangeiro se não fizesse parte da elite. Você não tinha direitos políticos. Então, não era todo mundo que, na concepção do grego, era povo. Para nós, todo mundo é povo. Para o grego, não. Povo era uma parte específica da sociedade, dos grandes proprietários de terras, a elite dos eupátridas, como eu expliquei para você. Certo? Bem, vem comigo então. Atividade que você deve fazer para casa, hein? Atividade. Olha lá. Ler os textos referentes à Grécia Antiga, certo? Das páginas 655 a 658. Marcar o texto, como eu falei para você, marcando, destacando os pontos principais, isso é muito importante. E uma leitura honesta, aquilo que eu chamo de leitura honesta. Não me engana não, hein? Que você arda no mármore do inferno abraçado com o capeta, se você me enganar, tá? Leia, faça uma leitura honesta, isto é, pega o marcador lá e vai marcando aquilo que você acha que é importante. Faz a leitura, sem ler e reler, não. A leitura, marcando o que você acha que é importante e aquilo que você localizar de nossa aula lá. E aí depois você vai fazendo essa leitura outras vezes. A princípio é isso que eu peço para você. Beleza? Vamos estar juntos próximas vezes. E muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.